Olá! Vamos falar de autoestima? Bom, nesse vídeo nós vamos refletir sobre 5 aspectos fundamentais para a construção de uma autoestima. Assista até o final para você não perder nenhum deles. Esse tema da autoestima é um tema que sempre me interessou. Eu queria iniciar esse vídeo enfatizando que a autoestima está para além da estética. O que mais existe nesse mundo são pessoas dotadas de beleza, dotadas de um porte, com estética que chama atenção, porém com baixa autoestima. Porque a autoestima está relacionada a diversos fatores. Eu proponho 5 aspectos que são fundamentais para essa construção. Vamos lá. Um dos principais fatores é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas, de sentir-se capaz. Esse é o primeiro ponto, que vai se iniciar lá na infância. Nós não trazemos a autoestima de fábrica. Nenhum ser humano nasce com autoestima. Ela é dada por alguém, como diria o professor Clóvis de Barros, ela é emprestada. Embora o nome seja autoestima, no primeiro momento ela vem de fora e não de dentro. É hétero e não auto. E o processo de construção dela é bem complexo. Entenda, uma criança que não é estimulada a desenvolver a sua autonomia, a desenvolver a sua capacidade de resolver pequenos problemas, como, por exemplo, um bebezinho que está aprendendo a virar de bruço no berço. Sabe quando o bebezinho está quase virando, aí chega a mãe lá e dá aquele empurrãozinho? Bom, em vez de permitir que a criança tente e se esforce para que ela perceba que por meio desse esforço ela consegue algo incrível, porque isso é uma conquista para um bebezinho, é uma grande conquista, como se virar sozinha. Muitas vezes essa mãe, achando que está ajudando o filho, na verdade está atrapalhando o desenvolvimento da autonomia dela. Essa criança vai crescendo e em cada fase do desenvolvimento dela, ela vai evoluindo, vai se desenvolvendo, e esses pais normalmente tendem a continuar repetindo um padrão de cuidar. Essa mesma mãe que dava um empurrãozinho para o bebê virar, é a mesma mãe que vai estar o tempo todo enchendo o copo de água para o filho beber, encher o copo de suco do filho, pegando a escova de dente, escovando o dente da criança, mesmo quando ela já tem idade o suficiente para fazer tudo isso sozinha. Ou seja, esse padrão de cuidar vai se repetindo em várias áreas da vida da criança. Daqui a pouco essa mãe está lá fazendo, sei lá, as maquetes da escola da criança, sabe aquelas maquetes incríveis, impecáveis? Vocês já viram na feira de ciências das escolas? Umas maquetes que são tão incríveis que você olha assim, você tem certeza que não foi uma criança que fez, né? Muito provavelmente foram os pais. Portanto, a longo prazo, esse padrão de cuidar, em que a criança não tem a oportunidade de construir a própria autonomia nas coisas básicas do dia a dia, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da autoestima. Uma criança que é cercada por babás, enfermeiras e pessoas que estão ali servindo essa criança o tempo todo, isso pode ser perigoso nesse tocante. Entretanto, existe algo que pode confundir um pouco a nossa cabeça agora. Uma das grandes descobertas do Freud na psicanálise está ligada à construção do narcisismo do sujeito. O Freud nos ensinou que toda criança deve, no início da sua vida, ser tratada como a sua majestade o bebê. Isso porque a criança no início da vida é totalmente dependente dos seus cuidadores, é totalmente dependente de um adulto para que ela sobreviva. Além da criança ser um sujeitinho desamparado, a criança é completamente dependente de alguém que cuide dela. E no início da vida, há uma dependência absoluta de um cuidador, né? Então, diferentemente dos outros animais, um bebezinho humano, se for abandonado, morre. É diferente de um outro bicho da natureza que acabou de nascer e poucas horas depois já sai andando. O bebê humano traz consigo uma sensação de desamparo absoluto, justamente por se perceber incapaz de fazer qualquer coisa só e de ser completamente dependente de alguém. Além de suprir as suas necessidades fisiológicas, né, como alimentar, cuidar, limpar, amparar, ele precisa de alguém que, por meio do olhar, da troca de olhares, dos toques no seu corpinho, de um diálogo, da língua materna, o famoso manhês, mostre a essa criança que ela é alguém. Porque se não houver ninguém que exerça esse papel de cuidado, que envolva tanto os cuidados físicos quanto os emocionais, a criança pode não se sentir valorizada. Percebe que a criança precisa ser a sua majestade o bebê, mas essa criança também precisa de espaço para desenvolver a sua própria autonomia. E é nesse ponto que muitos pais erram. Um terceiro ponto, muito importante, está relacionado aos gestos espontâneos da criança. Todo ser humano nasce com individualidade, com a natureza singular. Claro, nós herdamos tendências e predisposições genéticas da nossa família,
Mas existem características que são singulares, que são inatas. E quando a criança percebe que os seus gestos espontâneos não são aceitos, quando a criança é o tempo todo chamada a atenção ou até ridicularizada por expor esses seus gestos, a tendência é que essa criança se iniba, que ela tenha vergonha de ser ela mesma. E para que ela se sinta aceita e amada, ela vai ter que criar um falso eu ou um falso self. A criança passa a ser o que os pais querem que ela seja, por uma questão de sobrevivência emocional. Porque, gente, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Tudo que uma criança deseja é se sentir amada pelos seus cuidadores. A criança faz qualquer coisa para se sentir amada, inclusive se anular. A criança passa a se odiar, mas ela não odeia os pais. Ela constrói um ódio por si mesma. Porque ela entende que se os seus pais não valorizam os seus gestos espontâneos é porque o problema está nela. Quando, na verdade, o problema está no egoísmo e na idealização que os pais fazem em relação aos filhos. Mais tarde, quando essa criança crescer, essa inibição que ela fez dela mesma pode se transformar em agressividade, como se fosse uma maneira simbólica dessa criança retaliar os pais. Muitas vezes o sujeito só vai descobrir que a raiva que ele tem dos pais vem desse personagem que ele teve que incorporar em troca do amor dos pais. Winnicott, pediatra e psicanalista, traz uma definição de saúde mental que eu acho muito linda e tem relação com essa temática da autoestima. Ele diz que o sujeito que tem uma boa saúde mental é o sujeito que tem a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Quando a gente tem autoestima, a gente tende a gostar da vida. O filósofo Spinoza, do século XVII, discutiu no seu livro Ética a importância da saúde mental e da autoestima, nos ensinando sobre a teoria dos afetos. Para o Spinoza, um sujeito com autoestima é um sujeito que é regido pela sua intuição. Só que, para ele conseguir essa capacidade de, por meio da sua intuição, fazer boas escolhas e ser bem afetado na vida, ele deve antes ser influenciado pela sua razão. Mas vamos lá, vamos pensar. Quando a gente fala do pensamento racional, de usarmos a razão e não as emoções, porque as emoções são conflitantes, são desequilibradas, são caóticas, vem do nosso imaginário, ou seja, vem por meio de imagens, de pensamentos obsessivos. O que é que geralmente a maioria das terapias propõe? É que o sujeito se utilize da razão, do pensamento racional, da sua capacidade de analisar as próprias emoções, não sendo escravo delas. Só que a razão para Spinoza não tem a ver com essa razão conhecida kantianamente, por exemplo, que é a razão que é regida por imperativos categóricos morais, religiosos, culturais. Vamos lá, vamos dar um exemplo. É quando você se afeta muito bem dançando um samba, por exemplo, mas você não pode rebolar porque vai contra a sua moral religiosa. Isto é, você está se utilizando da razão para não ser escravo do seu desejo de sambar em prol da moral religiosa, certo? Só que a razão em Spinoza é uma razão diferente. É uma razão que respeita, antes de qualquer coisa, os afetos do corpo da própria pessoa. Portanto, leva em consideração os desejos internos da pessoa. Porque, para o Spinoza, os afetos do corpo não são pecaminosos. Ao contrário, para ele, todo ser humano nasce com uma força vital de se afetar e de perseverar na própria existência. Então, a pessoa entende que, nessa perspectiva de Spinoza, antes de qualquer moral externa, ela deve conhecer os afetos do seu próprio corpo e levá-los em consideração, ou seja, o que lhe afeta bem e o que lhe afeta mal, e passa a fazer as suas escolhas tendo como base os próprios afetos. Portanto, quando o sujeito age intuitivamente por meio da razão dos seus afetos, esse sujeito estará sempre vivenciando e experimentando coisas que lhe fazem bem e evitando situações que lhe afetam mal. Esse é o princípio de autoconhecimento de Spinoza. É o sujeito se empoderar por meio do conhecimento dos próprios afetos. E isso já seria um sinônimo de autoestima. Ora, para se ter autoestima é preciso investir libido, investir energia no próprio ego. Amar o seu ego suficientemente bem. Quanto mais você ama o seu ego, maior a sua autoestima, certo? É interessante a gente pensar que, nos dias de hoje, falar em amar o próprio ego remete a um certo narcisismo, a um certo egocentrismo. Mas eu tenho que te falar que esse narcisismo é fundamental para a aquisição da confiança no ser humano. A gente precisa aprender a diferenciar esse narcisismo primário
que é bom, que é fundamental para que a gente se goste, se valorize, do narcisismo patológico. Que, inclusive, esse narcisismo é patológico quando o sujeito não tem autoestima. O narcisista patológico é, no fundo, um sujeito extremamente inseguro, a ponto de ele ter que ser abusivo com o outro, e geralmente é um outro mais frágil, para que ele, o narcisista, se sinta maior. Eu vou te fazer uma pergunta: o quanto você investe em você mesmo? Se no passado não existia um investimento em você, dos seus pais em relação a você, você vai precisar fazer isso por você mesmo agora. A autoestima de alguém é proporcional ao tanto de amor que é dedicado a si. Você já deve ter ouvido falar de um dos mandamentos católicos, que é amar o próximo como a si mesmo. Né? Conhece? Mas perceba a profundidade e o significado desse mandamento. Será que as pessoas que seguem os mandamentos do cristianismo conseguem ter consciência do quanto o se amar antes de amar o outro é crucial? A pessoa ama o próximo como ela mesma? Ou ela gosta muito mais do outro do que de si? Pensa comigo, se eu só me alimentar do amor do outro em relação a mim, quando o outro não quiser mais me amar, o que é que vai ser de mim? Ao passo que, quando eu investir a minha libido em mim mesma, quando o outro não quiser mais investir em mim, eu terei a mim. Relacionamento abusivo é quando existe uma pessoa que investe libido em excesso no outro e pouquinho em si mesma. No relacionamento abusivo, nós somos dependentes do amor do outro. Como dizem os especialistas em investimentos financeiros, diversifique os seus investimentos. Porque investir em uma única coisa te faz dependente absoluto daquela coisa. Sabe quem é que é dependente absoluto de alguém? Um bebê. Bom, por último e não menos importante, nós temos o quinto aspecto que está relacionado ao comportamento aprendido. Os filhos tendem a copiar o comportamento dos pais. Isso porque a constituição psíquica de um filho é construída tendo como base o modo de vida dos seus pais. Então, pais com uma autoestima elevada, que expressam desejo pela vida, que demonstram confiança, tendem a passar essas características para os filhos. O contrário disso, pais com baixa autoestima, pais muitas vezes fragilizados e muito sensíveis, tendem a transferir esse modo de ser também para os filhos. É muito mais difícil para um filho que não teve pais confiantes ter que construir essa confiança, essa autoestima na vida adulta. Quebrar esse padrão familiar é algo muito penoso, mas é uma atitude de coragem. Porque quando não se tem autoestima, mas há uma tentativa de construí-la, a impressão que o sujeito tem é que ele está agindo contra a sua natureza. Nos momentos em que ele se sente confiante, nos momentos em que ele se percebe se amando, soa como algo estranho. É como se não fosse ele. Me lembra muito a síndrome do impostor. Esse sujeito, muitas vezes, acaba se sabotando porque ser diferente, mesmo que seja ser diferente para melhor, ou seja, saindo de um lugar de baixa autoestima para um lugar de autoestima elevada, ressoa como algo estranho à sua natureza criada inicialmente. É importante explicar para vocês que biologicamente o cérebro de quem tem baixa autoestima tem diversos caminhos neuronais construídos dessa realidade. Então, para o cérebro criar novos caminhos neuronais que vão de encontro com essa nova percepção de si próprio, de alguém que tem autoestima, demora. Demora porque os neurônios passaram uma vida inteira construindo essa ideia de não se gostar. Esses neurônios já estão absolutamente treinados a terem essa percepção negativa de si. Portanto, para que esses neurônios aprendam e você passe a ter uma ideia diferente de si próprio, é necessário muito treino. É como uma pessoa que foi sedentário a vida inteira e acha que vai virar um fisiculturista da noite para o dia. Não consegue. É necessário o quê? É necessário muito treino de musculação, mudança de hábitos alimentares, mudança de ambiente. Porque se essa pessoa quer virar um fisiculturista, mas ela só anda com pessoas com sobrepeso e sedentários, vai ser muito mais difícil. Então, essa pessoa precisará aprender a dizer não, a mudar seu ambiente, a construir novos hábitos. Enfim, a construção da autoestima também exige uma mudança de ser no dia a dia da pessoa, né? Onde a pessoa terá de pensar diferente e investir a sua energia nela mesma, nela própria. Conclusão, os 5 aspectos fundamentais para a construção de uma autoestima. Vamos lá. O primeiro, o desenvolvimento da autonomia, ou seja, o sujeito sentir-se capaz. Segundo, a criança vivenciar a fase da sua majestade o bebê, na qual ela teve um cuidado suficientemente bom dos seus pais. Terceiro,
o sujeito ter tido seus gestos espontâneos validados na infância, ou seja, o ambiente que ele nasceu permitiu que ele pudesse ser ele mesmo. Quarto, o modo de vida e o jeito de ser dos seus pais, que vão modelar, vão ensinar um modo de vida mais confiante, um jeito de ser mais ativo. E o quinto aspecto, o conhecimento dos seus próprios afetos. Isto é, você se tornou adulto, já viveu várias experiências e já tem a capacidade de perceber o que te afeta bem e o que te afeta mal. Portanto, teoricamente, você deveria buscar situações que vão te afetar bem e evitar situações que vão te afetar mal. Para concluir, eu te convido a refletir sobre o quanto você pode estar se sentindo ainda, mesmo depois de adulto, como um bebezinho, desamparado e dependente de alguém. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Até a próxima!